Bom, o nosso tema, seguindo essa dinâmica do estudo e fomentar a discussão sobre o papel da vítima, porque a vítima, já perceberam que ela fica um pouquinho esquecida? Se não fica um pouco, fica quase que totalmente esquecida. Quem que protagoniza a persecução penal in iudicio, ius persequendi in iudicio? É quem que a gente conversa? O autor, não é isso? A preocupação é o autor, o sujeito ativo. E será que essa terminologia, o sujeito ativo, é que se aplica também a esses casos? A vítima é só o sujeito passivo do delito? O sujeito passivo do crime? Então nós vamos desenvolver um estudo, uma conversa sobre o papel da vítima no direito penal, à luz da criminologia. A ciência que estuda essa perspectiva, que é a vitimologia, em uma vertente também da vitimodogmática, e, em especial, com uma legislação específica e emblemática com relação ao tema, que é a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, o pessoal teve uma pesquisa recente que apontou que quase 90% das pessoas entrevistadas pelo site, pelo órgão midiático, identificou que 90% dos entrevistados já, pelo menos, ouviram falar da Lei Maria da Penha. Já é um avanço, né? Pelo menos já sabe do que se trata. E é um assunto muito atual, muito polêmico, e a gente tem que deixar também de lado alguns pré-conceitos para abordarmos essa questão. Mesmo porque o estudo da vitimologia, ele é um estudo complexo. Ele não é apenas uma vertente do direito. O direito penal tem a sua vertente, tem a sua construção dogmática, axiomática, valorativa. E a criminologia tem aquela abordagem mais empírica, né, da vida sensível, ou seja, vamos ver como é que acontece para poder identificar esse fenômeno e do que se trata. E esse assunto da violência doméstica é emblemático, nos dias de hoje principalmente. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro se discute muito, né, à luz dos movimentos feministas e toda essa construção de direitos femininos, realmente feministas. Mas ainda nós vemos que em grande parte do mundo nós ainda temos grandes dificuldades e grandes problemas com relação a como se encara a mulher, né, essa figura da mulher. E aí nós vamos trabalhar com essa questão, será que a mulher apenas no aspecto sexual? Ou é apenas no âmbito do gênero? Existe diferença entre uma coisa e outra? Ainda ontem, é interessante, nós identificamos nos noticiários, na BBC, Brasil, na Exame, quem teve a oportunidade de ver, uma notícia sobre o Afeganistão. Já ouviram falar do Afeganistão? A gente sempre ouve do Afeganistão com os americanos, aquela questão do terrorismo e tudo mais, mas uma notícia interessante dessa questão de violência doméstica contra a mulher veio do Afeganistão ontem. Eles alteraram, tem uma proposta de alteração legislativa lá, para mudar o Código Penal, não permitindo que parentes de um acusado de determinado crime, parcialmente ou praticamente contra uma violência, né, testemunhem contra ele. Olha que beleza. Então, uma alteração no Código Penal para impedir que o parente testemunhe contra o acusado. É um país que não tem uma legislação específica sobre a questão do estupro, sobre a violência doméstica, mas vejam, em pleno século XXI, né, pós-modernidade, pós-sociedade de risco, nós ainda temos essas situações. Mesmo depois de toda uma construção histórica que nós vamos identificar na palestra de hoje, dessa construção desses direitos feministas, nós temos situações como essa. Uma menina foi colocada como exemplo, Saragu, criança, já noiva, foi mantida prisioneira em um porão onde passava fome e era violentada por não querer servir como prostituta. Ainda no Afeganistão, Cítara, de 31 anos, teve os lábios e nariz cortados fora pelo seu próprio companheiro no final de 2013. Então, essas notícias chocantes, realmente, de violência, e principalmente no âmbito doméstico, na coabitação, no âmbito familiar, elas são corriqueiras, e não só no Afeganistão, né, que podemos colocar, mas é uma cultura diferente, ainda existem costumes tribais, a religião influencia muito, mas não só lá. Recentemente nós tivemos também em Cleveland, né, no ano passado, se eu não me engano, o caso dos irmãos Castro, que mantiveram por mais de 10 anos 3 mulheres em cárcere privado, nos Estados Unidos da América.
Então, vejam, dois contrapontos distintos. Um que está tentando fazer a intervenção por terrorismo e outro país que sofre essa intervenção no âmbito do direito internacional. Afeganistão e Estados Unidos. Então, é uma realidade mundial e deve ser trabalhada à luz de uma perspectiva multicultural. Tem que trabalhar todas essas questões. E, nesse sentido, nós tivemos essa ideia de trazer à discussão o papel da vítima, e, em especial, a vítima na Lei Maria da Penha. E, para isso, nós colocamos lá no nosso tema, Lei Maria da Penha, do abuso emocional ao femicídio, né, um enfoque vitimológico. Bom, primeiramente, por que Maria da Penha? Eu acredito que a maior parte dos colegas, dos alunos, já devam ter ouvido falar da história da Maria da Penha, mas acho que muitos não conhecem. Vocês sabem por que a lei se chama Maria da Penha? Todos conhecem a história da biofarmacêutica, a Maria da Penha Maia Fernandes? Nos idos, na década de 80, ela, por diversas vezes, denunciou as autoridades, o sistema formal, né, de persecução, delegacia, Ministério Público, Defensoria, o sistema formal de controle social. E não obteve respostas nenhuma. Culminou em 29 de maio de 1983, em Fortaleza, Ceará, o marido dela, e vejam, marido, professor universitário e economista, tentou matá-la por 2 vezes, 2 tentativas. A primeira, ele simulou um assalto e desferiu um tiro de espingarda contra ela. Esse tiro a deixou paraplégica. Poucos dias depois, isso em 83, poucos dias depois, ele novamente tentou dar cabo da vida da sua esposa. Que amor, né? Da sua esposa. Dessa vez, teve um outro meio operandi, né? Ele tentou eletrocutá-la com uma descarga elétrica enquanto ela tomava banho. Né? E foi um caso muito marcante, porque, vejam o histórico. 29 de maio de 83. Em junho de 83, iniciaram as investigações. Setembro de 84, pós-investigações, houve a denúncia, formalização da acusação pelo Ministério Público em juízo. 1984. 1991, o réu foi condenado pelo júri. 8 anos de prisão, respondeu em liberdade, tendo apresentado recurso. Em 92, o júri foi anulado. Em 96, um novo julgamento. 10 anos e 6 meses de pena, também recurso em liberdade. Quase 20 anos depois, 19 anos e 6 meses, ele foi preso e cumpriu 2 anos de prisão. 20 anos. Né? Então, realmente é um caso, quando o presidente Lula sancionou a lei, ele realmente colocou a Maria da Penha como emblemática na defesa dos direitos das mulheres, particularmente na questão da violência doméstica. Porque, vejam o tempo, o período que o Estado e todo o aparato formal do Estado demorou para implementar uma resposta àquela agressão, àquela situação vivenciada pela farmacêutica Maria da Penha. Isso teve uma repercussão internacional muito interessante, por órgãos como o Centro pela Justiça e o Direito Internacional, CEGIL, e pelo CLADEM, Comitê Latino-Americano e Caribe para a Defesa de Direitos da Mulher. Esses órgãos eles formularam uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos na OEA. E a OEA, dentro desse sistema interamericano, ela, por diversas vezes, por 4 vezes, cobrou do Brasil respostas acerca do que havia sido feito, né, dessa demora da persecução penal, qual a resposta o Estado brasileiro estava dando para aquele problema, aquela grave violação a um direito fundamental da mulher que havia sido agredido nesse âmbito de convivência doméstica. Não obteve resposta, o Brasil foi condenado em 2001, né, por essa negligência e omissão, e também a indenização de $20 mil a serem pagas para a Maria da Penha. E aí nós perguntamos, será que esses $20 mil eles apagam essas marcas? Essa indenização é capaz de cobrir ou de equalizar esse dano sofrido por essa pessoa? Esses valores foram aptos a isso?
né? E a violência psicológica, como nós colocamos no nosso título dessa palestra, do abuso emocional, a violência psicológica, até o femicídio, né, que é esse homicídio perpetrado contra a mulher, particularmente na relação de violência doméstica. Essa violência que tem essa escala gradativa, esse círculo gradativo da violência, ela, na verdade, ela deixa feridas que não são visíveis, né, são marcas invisíveis, mas que a pessoa carrega durante muito tempo, né? Muitas vezes na questão de se anular, na depressão. E isso aconteceu com a Lei Maria da Penha. E, finalmente, depois de vários estudos e toda essa pressão da OEA, né, em 2001, essa condenação, o projeto da Maria da Penha começou em 2002, foi avançando, houveram várias discussões no Brasil inteiro, especialistas se manifestaram, diversas áreas, porque é uma área multidisciplinar, não é uma perspectiva apenas do direito, né? É uma questão que envolve muita coisa, antropologia, sociologia, a psicologia, a assistência social, é uma interação de saberes para poder lidar com um determinado problema no nosso contexto social, e um problema aparente. Culminou, depois de 2002, vários estudos, projetos, anteprojetos, e o Congresso Nacional encaminha para o Presidente da República, que sanciona a Lei Maria da Penha em 7 de agosto de 2006. A lei está em vigor desde 22 de setembro de 2006. Então, vejam, foi um caminho largo, aí até nós temos uma lei específica para tratar essa questão. Não só isso, nós tivemos outros casos de grande repercussão, dá para citar alguns aqui com relação à vítima, a mulher especificamente, né? O caso da menina Eloá Pimentel, todos lembram? 2008, né? Que ficou lá também, um dos maiores casos de cárcere privado, a maior privação de cárcere no Brasil, mais de 100 horas. Não é isso? E teve um desfecho trágico, o caso dela também, dentro daquela relação com o namorado. Depois nós vamos ver se está dentro do âmbito da relação de proteção da Lei Maria da Penha, essas uniões, o namoro é abrangido por essa proteção, essa tutela da lei. O caso da Mércia Nakashima, a advogada que foi encontrada na represa, também recente, em 2010. Elisa Samúdio, né, a menina que tinha um caso com o goleiro Bruno, também foi um caso que teve grande repercussão. E tivemos também em 2012, no município de Queimadas, na Paraíba, aquele estupro coletivo, não sei se vocês se recordam, 10 rapazes numa festa, né, 5 moças, 2 delas denunciaram os agressores e logo em seguida foram assassinados por terem denunciado aqueles que haviam cometido as agressões e o estupro contra essas meninas. Então, vejam, casos, dá para a gente falar aqui de repercussão, do dia a dia. Muitas vezes nós nos deparamos isso no seio da família, no seio de amigos, com parentes próximos, é uma realidade. E nós temos que nos atentar a essa realidade. E aí o que nós denominamos esse ciclo da violência. E o ciclo da violência é bem complicado, porque nós estamos acostumados no nosso dia a dia a ouvir frases, né? Por exemplo, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Tem uma outra. Ele pode não saber por que bate, mas ela sabe por que apanha. E a pior que eu pude colocar aqui, mulher gosta de apanhar. Já ouviram essas frases? Já ouviram, né? É uma questão cultural. Até na música também a gente tem isso, né? Dói um tapinha, não dói. Não é isso? É o MC Naldinho e Bela Furacão, né? Coletânea Tornado Muito Nervoso, de 2000. Né? Então, vejam, dói um tapinha, não dói. Recentemente, agora, final de 2013, o Ministério Público havia representado no sentido de obter indenização por danos morais coletivos, com a perspectiva de violência realmente à mulher, essa conotação da questão dói um tapinha, não dói. Eles foram processados, o processo desde 2000. Em primeira instância, eles foram condenados, os produtores desse disco, da gravadora, a pagar R$500 mil, salvo engano, na primeira instância, por danos morais coletivos. A decisão, no final do ano passado, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi reformada e o
o desembargador relator, ele colocou que o importante era atentar, que a letra não atentava contra as liberdades individuais e que não configuraria uma hipótese de violência contra a mulher. Essa é uma questão polêmica que a gente pode conversar uma outra vez, mesmo porque, se formos abordar essa questão também, a música trata-se de um funk, na verdade, e existe todo aquele aspecto cultural também, né? Se a questão da repressão ao funk também não seria uma violência contra a periferia e uma forma de manifestação, mas esse é um tema para uma outra oportunidade. E desde que o mundo é mundo, né, essas frases nós ouvimos, mas a mulher ela sempre foi discriminada, né, coisificada, objetificada e até, como eu coloquei aqui, monetarizada. Né, essas expressões são reais e são próprias. E nós temos o entendimento que muitas vezes isso é natural quando nós abordamos essa questão da Lei Maria da Penha, que a mulher muitas vezes ela resiste em buscar qualquer tipo de punição àquele que comete a agressão. Por que se dá isso? Porque muitas vezes existe uma relação privada, existe uma relação muitas vezes de amor ou de paixão, não sei. Às vezes aquele agressor é uma pessoa quem ela ama ou quem já amou. Muitas vezes ela já tinha com aquela pessoa filhos, né? E muitas vezes ela pode depender dessa pessoa para a sua subsistência, a subsistência do lar. Então, dificuldades que nós temos aí na questão da divulgação dessas agressões. E um outro perfil também que nós temos que avaliar, uma questão sociológica, é a questão do homem. Né? Como é que o homem cresce? A nossa sociedade ainda, vocês acham que cultiva ainda valores machistas? O que vocês acham? Nós temos? Tem abertura, viu, gente? Depois aqui não é monólogo, nós estamos aqui, como disse a doutora Débora, para aprender, não é isso, doutora Débora? Todos aprendemos juntos. E nós temos ainda culturalmente arraigada essa percepção, uma sociedade machista. Como é que o homem é criado? O homem é criado que ele não pode levar desaforo para casa. Não é isso? Senão ele é mulherzinha. Não é isso? O homem tem que ser machão. E aí nós temos uma eterna briga. E, gente, tudo gira em torno, nós vamos trabalhar todos esses conceitos, e tudo gira em torno da questão do poder, o exercício do poder. A desigualdade no exercício de poder. Então, principalmente nas relações fora das relações domésticas, e mesmo nas relações domésticas, nós temos essa percepção, né? O dominante e o dominado. E o homem sempre é criado para ser aquele que vai, como nos velhos tempos, sair para caçar, matar o dinossauro, e a mulher ficar dentro lá da caverna, é isso? É cultural, vai crescendo esse rompante. E aí nós temos a continuidade da chamada ideologia patriarcal. Essa é uma expressão importante na discussão dos temas afetos, a questão de gênero, a questão de violência doméstica. Ideologia patriarcal, né? Essas expressões da masculinidade. O homem, dentro dessa noção, ele foi criado para o espaço público e a mulher para o espaço privado. É recente essas alterações, gente. Nós temos notícias do século XVII ainda, por exemplo, da capital, São Paulo. No século XVII, São Paulo, sabe quantas mulheres sabiam escrever, assinar o seu nome? 2. Século XVII. O voto. Quem se lembra aí quando nós tivemos o voto das mulheres? Ninguém se lembra? Os estudantes? 1932, Código Eleitoral. São questões recentes, esses direitos, esses movimentos, essas lutas, a emancipação da mulher, ela demorou, e ela ainda vem sendo construída. E nós temos que tomar cuidado, sempre que nós discutimos essas questões da emancipação feminista, dos movimentos feministas, para nós não colocarmos a mulher como uma criatura inferiorizada. Isso nós temos que tomar cuidado. Depois, quando nós formos trabalhar a seara dogmática penal, nós vamos ver que essa é uma questão importantíssima com principiologia, inclusive com o princípio da igualdade. Né? Temos que valorar, mas não são todos seres humanos, temos que valorar de forma diferente? Será que o direito deve considerar de forma diferente esses gêneros?
esses sexos, essa formatação masculino, feminino, e aí nós temos toda uma evolução histórica de lutas e conquistas de direitos, né, a emancipação das mulheres. E uns marcos dessas conquistas são principalmente os métodos contraceptivos, a engenharia genética, né, tudo isso, o referencial mudou. Quando nós tivemos o anticoncepcional, a engenharia genética se aperfeiçoando, a luta dos movimentos feministas, o que aconteceu? Nós mudamos o foco. A família saiu um pouco do eixo, né? A reprodução saiu um pouco do eixo. Mas espera um pouquinho, eu posso, né, eu vou num banco de sêmen lá e consigo ter um filho, eu não preciso mais do marido. Então o foco mudou um pouquinho. O casamento perdeu aquele conceito, aquela questão fechada. E isso é próprio, gente, do que o Rick Beck chama aí na Sociedade do Risco, desde 1970, saindo da família à perspectiva do indivíduo para o individual realmente. E aí um conflito e uma série de problemas que nós temos relacionados a isso, chamados também por outros sociólogos de sociedade complexa. E nós temos isso, é natural, isso, e acabou gerando essa emancipação da mulher, a chamada guerra dos sexos, não é isso? Não, mas espera um pouquinho. Então a mulher está lutando pelos seus direitos, ela sai daquele papel da sociedade patriarcal, essa ideologia patriarcal que nós tínhamos lá no passado, e ela vai ser responsável agora pelo seu lar. Ela vai sair, vai sustentar a família, vai ter o seu emprego, mas aí como é que ficam as crianças? Quem vai cuidar das crianças? Quem vai fazer a comida? Quem vai lavar roupa? Quem vai cuidar do lar? E aí os conflitos começam, chamando a responsabilidade papéis pré-definidos culturalmente. E esses padrões culturais são os corretos? São as vertentes que nós devemos seguir? Então tudo isso, todo esse ambiente formata questões de alta indagação e de grande conflito interno. E esses conflitos, na maior parte das vezes, ocorrem aonde? No ambiente doméstico. No ambiente familiar. Né? As cobranças, as violências. E aí até chegar nessa guerra dos sexos, que nós chamamos, que alguns autores reportam como a guerra entre músculos e lágrimas. Porque se nós analisarmos realmente a questão da virilidade, o homem ele tem uma compleição, se bem que tem algumas mulheres que me assustam, eu confesso. Ex-namoradas de amigos, inclusive, fazem fisiculturismo e, pelo amor de Deus, realmente, no aspecto músculo versus lágrimas, aquelas moças não entram nesse critério. Mas a mulher ela é mais emotiva, ela foi criada para isso. Até o começo do século passado, o próprio ensino e educação das mulheres ele não era completo como os dos homens. Elas tinham num determinado ponto, o primeiro grau, aqui muda tanto esse conceito, o primeiro grau, o segundo grau, cada hora muda a terminologia, mas lá no começo do século, elas em determinado ponto, que eram alfabetizadas, elas passavam a ter matérias relacionadas às prendas domésticas. Então vejam, como até o currículo, a matriz pedagógica era diferenciada, e são questões diferenciadas, a construção dos direitos, inclusive direitos políticos. E aí, nesse ambiente conflituoso que nós começamos a traçar alguma ideia para vocês, nós temos aí a ideia do que é o tema da nossa palestra na relação, o que percorre essa violência, do abuso emocional até o femicídio. E aí nós diferenciamos e adotamos a terminologia técnica jurídica, femicídio, em detrimento da expressão feminicídio. O femicídio nada mais é do que a morte da mulher em razão do sexo. É isso, femicídio, a morte da mulher em razão do sexo. Alguns autores distinguem a expressão como feminicídio, por o feminicídio não abordar simplesmente a morte da mulher, mas sim a morte da mulher com razões políticas, uma expressão da Mary Ann Warren, de 1985, e caracteriza assimilando-se o feminicídio ao genericídio, que também é a perspectiva da morte em relação ao gênero e não apenas ao sexo. Por isso que é só para colocar, porque adotamos essa terminologia, o femicídio, a morte pura e simples. Não deve haver
essa dúvida. E aí nós temos o ciclo da violência, perverso da violência. E é uma constatação que o agressor, na maior parte das vezes, ele tem uma vida social muito intensa. E ele transparece para a sociedade uma coisa. Né? Isso é muito próprio da gente. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Né? Às vezes deixamos de dar carinho e atenção para as pessoas que convivem com a gente, e nas ruas nós somos gentlemen, verdadeiros fidalgos, lords. E isso não é diferente. Né? Pedimos desculpa às vezes na rua, pisamos no pé da pessoa que está no metrô, no ônibus, em casa batemos, não peço desculpa, quem estava errado, né, era ela, não era eu. Né? Então, temos que tomar cuidado com isso. E dentro dessa questão do ciclo da violência, nós temos isso, que o agressor, muitas vezes, socialmente, ele é agradável, ele é encantador, e ele deseja, muitas vezes, submeter dentro daquela questão dominante-dominado, aquela pessoa com a qual ele convive, subjugada, né, nessa questão de relação de poder. E aí nós temos toda a gradação, o desenvolvimento dessas agressões, do abuso emocional até o femicídio. Pode-se começar com silêncio, ignorando, isso é terrível, né? Às vezes a gente se pega fazendo isso, ignorando as pessoas. Né? Ignora. Aí do silêncio passa para um grito, para uma discussão. Da discussão pode passar para uma vias de fato, um tapa, um murro, um chute. E, finalmente, quando vai num crescer sem fim, contra a mulher, contra familiares dessas vítimas, aí nós temos o cume disso com o femicídio ou o homicídio, né, gradativo, que a gente estuda à luz do direito penal como o princípio da consunção. O maior vai acabar abarcando aquela ofensa menor, no caso do homicídio. E aí a vítima vai passar por todo um processo psicológico, né? A mulher ela vai se anulando. E vejam, isso é muito complicado porque a própria Maria da Penha, nos seminários em que ela participou, no que ela escreveu, nos livros, inclusive, que ela editou, ela coloca isso, que ela tinha vergonha. Ela chegou a um determinado ponto que ela falou, mas eu denuncio tanto, e nada acontece. Então é sinal que quem está errada sou eu. E é muito complicado, porque quando a pessoa ela vai ficando sensibilizada, ela vai se anulando. E essa anulação, a característica da agressão no âmbito da violência doméstica, ela tem essa característica de anulação, autoanulação da vítima. E ela vai deixando de ter os prazeres que ela tinha. E em todo viés, nós vamos trabalhar as espécies de violência, daqui mais um pouquinho, e realmente aí nós temos o início do surgimento do que se diz, que é o chamado abuso psicológico. Né? E é bem complicado, porque num determinado momento, até que não leva a denúncia, não leva aquela agressão ao estado formal de análise daquela questão, o que pode acontecer? Depois da agressão, pode vir aquela conversa, é natural, eu perdi a cabeça. Vamos fazer as pazes? Prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Hoje eu estava muito nervoso, o metrô, apertaram o botão do stop lá, eu tive que vir a pé para casa, hoje eu estou com a cabeça cheia. Né? Eu prometo que eu não vou fazer mais isso, até começar uma nova discussão, né? Perder a cabeça novamente, praticar uma outra agressão, isso num ciclo vicioso, e é o que se deve ter muito cuidado. Com relação a essa questão do gênero e da violência, um ponto importante para o estudo dessa matéria, dessa temática, é primeiro a distinção. Existe distinção entre sexo e gênero? O que vocês acham? Tem ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Levanta a mão. Quem não acha nada? Levanta a mão agora. Pode levantar a mão. Do sexo, tem diferença entre sexo e gênero? Quem acha que tem diferença? Tem? Tem ou não? Sexo e gênero são a mesma coisa? Não? Não são? Você acha que não? Gente, o sexo, a distinção, né, do sexo masculino e sexo feminino é justamente sob o aspecto biológico. Né?
eminentemente aspecto biológico. O sexo é identificado biologicamente, né, pelos hormônios, pela formatação do corpo. A biologia explica essa diferença, a capacidade de reprodução e tudo aquilo que a gente já estudou em biologia, em medicina legal, pessoal, os acadêmicos de direito. E o gênero, também em aspecto biológico? O gênero, de forma diferente e contrária, ele é estudado à luz do seu componente social. É uma construção social que vai identificar esse indivíduo desde o seu nascimento até a sua consolidação, dentro da dignidade da pessoa humana, todos esses aspectos que fazem ele se tornar um cidadão que convive no âmbito social. Essa é a diferença importantíssima. E nessa seara, nós tivemos um marco muito importante com relação à tutela. Depois de todos esses movimentos emancipatórios, depois nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução, inclusive dos tratados, da legislação brasileira, como é que foi evoluindo essa proteção à violência doméstica. Mas nós tivemos um aspecto, um marco, né? Em 1995, na 4ª Conferência sobre a Mulher e Bem-Estar, organizada pelas Nações Unidas, com a adoção do chamado princípio em inglês, gender mainstreaming, né, que foi traduzido do espanhol na expressão transversalidade de gênero. Por que a adoção desse princípio nessa convenção, nessa conferência sobre a mulher, é tão importante, essa transversalidade de gênero? Porque ela muda o foco da tutela, né, do interesse pela tutela dos direitos relacionados às mulheres, não na perspectiva do gênero, mas sim na perspectiva do gênero. Nessa composição social que é o que vai legitimar, e nós vamos ver mais para frente, até a própria construção histórica desses direitos e a adequação dessas garantias e dessa legislação que tutela a mulher à luz do princípio constitucional da igualdade. O critério eminentemente do sexo biológico encontraria grandes barreiras e grandes dificuldades para ser analisado e ser levado como paradigma nessa tutela e nessa proteção. E nesse caminhar, essa adoção desse princípio da transversalidade, ele leva para um outro estado, que também é uma construção moderna, que são as chamadas ações afirmativas. Vocês já ouviram falar das ações afirmativas? Affirmative actions. Já ouviram falar das ações afirmativas? Tem o pessoal, é uma questão polêmica também, viu, gente? Muito se ouve com relação às cotas, não é isso? É uma questão que é muito discutida com relação às cotas raciais nas universidades. É uma construção teórica norte-americana e vem cada vez mais sendo utilizada, inclusive tanto no plano legislativo, na concepção legislativa, na criação das leis, e mesmo na tutela dos direitos e garantias fundamentais, na consecução dessas políticas públicas relacionadas aos hipossuficientes, e em que há um descrime. Depois nós vamos trabalhar um pouquinho essa questão do descrime. Mas as ações, elas trazem ponderações pontuais, né, eminentemente no sentido sociológico, e principalmente no aspecto da competitividade, né, onde há competitividade, né, escolas, ambiente de trabalho. A construção teórica foi eminentemente nesse sentido, sociológica e teórica. Né? As balizas dessa construção, à luz do direito pátrio, devem levar em conta, primeiro, a configuração do nosso Estado, que é um Estado democrático de direito. E nós nos esquecemos, muitas vezes, da importância dessa exegese, disso que nós temos na nossa Constituição. O Estado democrático de direito, ele exulta muitos valores. A democracia, ela pugna por justiça social.
essa construção histórica em que os doutrinadores, alguns como gerações, eu prefiro dimensões, né? Dimensões de direitos fundamentais em primeira, segunda, terceira, essa consolidação dos direitos fundamentais, e na tríade da própria Revolução Francesa de 1789, né, nós temos lá a tríade liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, pelo menos os primeiros direitos de primeira dimensão, onde temos os mínimos ali em detrimento do Estado, num segundo momento a segunda geração. Igualdade, justiça social, Estado social de direito. E hoje, mais modernamente, a concepção do social, né, e principalmente dos interesses transindividuais, meta-individuais, que tanto são discutidos, que abarcam não só um grupo apenas, mas toda uma coletividade. Então, essa construção, à luz das ações afirmativas, apresentam grandes significados. E essa luta dos direitos feministas e a construção desses direitos também resvalam nesse modelo teórico das ações afirmativas. Bom, a violência ela apresenta alguns significados, né? Na Lei Maria da Penha ela tem duas vertentes. A primeira, violência doméstica contra a mulher, é a chamada violência de gênero, e pode também ser considerada a violência conjugal. Depois nós vamos abrir também, à luz do direito civil constitucional, né, o direito civil moderno, essa horizontalização dos direitos fundamentais, o diálogo das fontes, teorias modernas do direito civil. Não é só direito penal, vamos trabalhar, é uma questão interdisciplinar, temos que trabalhar várias questões para estudarmos a temática das mulheres. E uma outra análise que a Lei Maria da Penha traz também com relação à violência é a violência intrafamiliar. É aquele conjunto de agressões que são perpetradas nas diversas espécies de violência, tanto a física, sexual e mesmo a violência psicológica. Esse avanço, gente, nós temos essas construções, esses marcos teóricos e de garantias desses direitos fundamentais, eles não foram do dia para a noite, né? Eu citei alguns exemplos no começo da palestra, do jornal de ontem do Afeganistão, de casos do ano passado, do dia a dia, e de tempos atrás, em que ainda havia uma construção ainda pequena desses direitos fundamentais, em especial destinados às mulheres. Mas, como dissemos, essa emancipação feminina ela custou e custou caro, né? Então, vários movimentos, principalmente no plano internacional. Principalmente no plano internacional, esse princípio do gênero trazido na conferência, e sempre na dinâmica de uma proteção normativa dos direitos fundamentais. Então, nós temos aí direitos postos, direitos naturais postos, mas existe muitas vezes a necessidade de formatação desses direitos. E mais para frente nós vamos fazer um contraponto com as críticas que em determinados ramos do direito, muitas vezes, são colocados para tutelar determinados valores, como são as críticas realizadas em detrimento da Lei Maria da Penha e a proteção ao direito penal do gênero como um todo, à luz dessas garantias fundamentais. Então, essa proteção normativa dos direitos humanos é realmente onde nós podemos enquadrar essa tutela dos direitos da mulher, especialmente com relação à violência doméstica. E essa construção é uma construção recente, né? Principalmente no aspecto que tange a mulher. Os primeiros traços acerca dessa proteção foram identificados no pós, e nós temos realmente a Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente no panorama internacional, como o marco para toda a rede de proteção, os sistemas de garantias no plano internacional. A Carta das Nações Unidas, de 1945, é um marco realmente com relação a isso. E ela trazia, sim, especificidades com relação à mulher. Também na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1948, mas só anos depois, vejam, 1945, pós o término da Segunda Guerra Mundial, toda uma construção, tínhamos lá a questão das potências, aquela ruptura entre socialismo e democracia, Estados Unidos, Rússia. Nós temos, em 1975, a primeira Conferência Mundial da Mulher no México. Então, nós saímos do sistema global de proteção para um sistema especial, com algumas considerações. E logo depois, em 1979,
uma Convenção da Mulher. Essa Convenção da Mulher foi assinada pelo Brasil com reservas em 1981. Então vejam, em 1981 nós vivenciávamos um regime democrático no Brasil? 81? Não. Era um regime ainda um pouquinho depois, 84, começava a abertura ali 82, 83, 84, mas ainda era um regime autoritário. Então vejam, o país assina a Convenção de 79, mas com várias reservas. Ainda, premente como os doutrinadores nos trazem, com essa ideologia patriarcal. Existiam ainda algumas concepções. Tempos depois, isso no panorama dos tratados, o panorama depois vamos trazer para a legislação interna, no panorama internacional, do direito público internacional. Em 94, já no sistema interamericano, nós temos, pela Organização dos Estados Americanos, a Convenção Interamericana, que trouxe uma convenção para prevenir, coibir qualquer forma de violência contra a mulher, isso em 1994. Em 1995, essa convenção foi ratificada pelo Brasil e é um marco conhecido por todos. Essa convenção para abolir as formas de violência contra a mulher foi identificada no Brasil como a Convenção de Belém do Pará. Então, esses são os marcos internacionais. No Brasil, todas as constituições, de certa forma, elas abordavam a questão das mulheres, algumas coisas. Mas essa igualdade que nós tínhamos nas constituições, na legislação, até a Constituição de 1988 era uma igualdade formal. Existiam muitas reservas relacionadas à expressão política, a direitos civis, que parcela era titulado pelos homens e determinada parte não poderia ser exercido pelas mulheres. E a ruptura que nós temos é justamente com a denominada por Ulisses Guimarães Constituição Cidadã, de 1988, e com grandes avanços com relação à tutela dos direitos feministas, advindas do chamado lobby do batom. Olha que interessante. Também lá na Constituição nós tivemos o lobby do batom, foi conhecido de forma carinhosa essa expressão, com a inserção, inclusive, na Constituição, do artigo 226, parágrafo 8º, em especial uma norma programática constitucional que vai realmente remeter a uma lei ordinária, o trato da assistência à família das pessoas e criando mecanismos para coibir a violência no ambiente doméstico. Então, vejam, a Constituição de 88 ela tem uma ruptura com essa sistemática do regime antigo, de todas as constituições anteriores, com uma norma programática asseverando a possibilidade de implementação, sim, dessa igualdade, não apenas formal, mas também da igualdade material. E não só na Constituição. Avançando, depois de 95, nós tivemos várias normas que se preocuparam com a questão da vítima. Depois vamos abordar a questão da vítima, um pouquinho da criminologia, mas que despertaram a questão da violência emocional. A primeira norma é de 95, a Lei dos Juizados Especiais. Ela trouxe algumas considerações interessantes, não é isso? O juizado de pequenas causas, o que nós temos lá no juizado? A definição dos crimes de menor potencial ofensivo. As infrações de menor potencial ofensivo. Tem diferença dessas infrações? As consequências são distintas? O que nós temos lá no primeiro momento? A possibilidade de conciliação, não é isso? A transação, a vítima sendo ouvida, a representação, a necessidade da continuidade da persecução criminal por meio dessa condição objetiva de procedibilidade, que é a representação na seara penal. E várias inovações, a transação, a suspensão condicional do processo. Em 95, essas questões esvaziaram um pouquinho a delegacia das mulheres. Por quê? Imagine uma conciliação agressor e a mulher que sofreu agressão. Está tudo certo, vamos conciliar, vai representar para ele responder pela lesão corporal. Não, deixa, está tudo certo. Então, em 95, o objetivo da lei era muito interessante, e é muito interessante.
Alguns, como o professor Miguel Reale Júnior, aqui do Largo São Francisco, nas suas aulas, ele nos diz o seguinte, que a Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais, ela desconstruiu o direito penal. Ela acaba formatando o processo penal, desconstruindo o direito penal. Pois bem, ela deu uma esvaziada nessa seara da violência doméstica, até por essas condições. Agressor, agredido, ofensor e ofendida numa ação, numa conciliação, e muitas vezes a não representação para que aquele agressor respondesse pelo delito, por uma lesão, por aquele delito tutelado no âmbito do tribunal, do juizado das pequenas causas. Em 97, nós tivemos a edição da Lei de Tortura. O doutor Jadir conhece muito bem essa Lei de Tortura. Aí, no âmbito da Fundação Casa, tem que estudar muito essa lei, e muitas vezes ela é utilizada. Só que a tortura, ela trouxe uma primeira conceituação da tortura psicológica, mas essa tortura psicológica não seria a tortura, o abalo emocional que nós tratamos na violência doméstica, porque ela guarda relações distintas, não é isso? O ânimos, o dolo, a intenção naquele foco da tortura é um, e na violência doméstica é outra. As relações, o pano de fundo é diferenciado. Aí não tivemos grandes avanços. Em 2002, nós tivemos a edição da Lei 10.455, que possibilitou ao Judiciário a adoção de medidas cautelares para afastamento do agressor do convívio, do lar, 2002. Em 2004, nós tivemos a polêmica Lei 10.886. A Lei 10.886, ela nos trouxe o tipo que ainda não havia no nosso ordenamento penal, a tipificação da violência doméstica. E aí a Lei 10.886, em 2004, acrescenta ao artigo 129 do Código Penal os parágrafos 9, 10 e 11, e vai justamente trazer o tipo, né? Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem conviva, ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se do agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, uma pena diferenciada, detenção de 3 meses a 3 anos. Então, trouxe para o âmbito do direito penal a tipificação da violência doméstica. Essa tipificação que eu acabei de ler para vocês, ela faz expressa referência à mulher? Sim ou não? Não, né? Ascendente, descendente, irmão, é violência doméstica. E aí, nós tivemos várias críticas quando da edição dessa lei. Primeiro, por parte dos grupos feministas, que asseveravam que se perdeu a oportunidade de, no conceito da violência doméstica, no âmbito penal, não se ter referência à expressão do gênero. Essa violação decorrência do gênero, da violência em detrimento daquela pessoa que está naquela relação. E mais, nenhuma referência ao tipo patriarcal, aquela ideologia patriarcal que nós nos referimos há pouco. E mais, alguns professores, inclusive aqui titulares do Largo São Francisco, logo da edição dessa lei, publicaram artigos, comentavam nas aulas, com várias críticas com relação à tipificação de gênero, ou à tipificação com o público definido. Asseverando que o direito penal ele não deve tutelar o gênero nem o sexo, a mulher, o homem. O direito penal ele deve tutelar o ser humano. E mais, ao introduzir no direito penal a violência doméstica e essa tutela específica, nós teríamos no direito penal também a incidência do que os professores e a doutrina chamam do chamado paternalismo ou moralismo penal, ou seja, trazendo elementos distintos, de proteção específicos que não pautados na igualdade para o âmbito do direito penal e na consecução dos seus fins, que na ideologia moderna de Hassmer é a prevenção,
a tutela dos bens jurídicos e a precaução. Bom, críticas à parte, nós tivemos o avanço. A lei foi editada, acrescentaram-se essas temáticas, essa espécie normativa, com a tipificação da violência doméstica. E, finalmente, em 2006, vejam, violência doméstica tipificada em 2004, em 2006 nós temos a edição, então, da Lei Maria da Penha. E é louvável a Lei Maria da Penha em vários aspectos. Primeiro, pela interpretação do gênero, realmente. A perspectiva da lei é essa. Fatos louváveis na construção dessa lei. Primeiro, a criação de juizados específicos para tratar da violência doméstica. É claro que isso demora um tempo para ser construído, né? Demora um tempo para o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública estruturarem esses locais de atendimento, mas são muito importantes, porque possibilitam um atendimento interdisciplinar. Na faceta da vitimologia, nós vamos identificar que realmente a atenção não deve ser dada apenas, como colocamos, para o sujeito ativo, mas como é que fica a vítima nesses delitos. E esses juizados têm justamente essa finalidade de ter todo um direcionamento daquele que sofre um tipo de violência dessa espécie, na violência doméstica, de ter todo um amparo e respaldo com acompanhamento. Infelizmente, nós não vemos isso. A ideia da lei é boa, mas até nós implementarmos toda essa ideologia, vai tempo. A norma está posta, essa construção, essa política pública vai precisar de, primeiro, muita vontade política e, segundo, muita cobrança. Só assim fazemos democracia. Precisamos cobrar aquelas pessoas que estão no poder. Eles não estão lá, o mandato não é deles, o mandato é do povo. É a coisa pública, a res pública. E nós temos que ter essa consciência, não quebrando o patrimônio que nos é disponibilizado, que é de todos, mas auxiliando, incitando a criação dessas políticas públicas de auxílio. Outro aspecto interessante da Lei Maria da Penha, vítima sempre acompanhada de advogado. Isso interessa para a gente. Isso aí já interessa para a classe, não é isso? A vítima não pode mais ser a portadora da notificação ou intimação ao agressor. Já pensou? Chega lá o oficial de justiça, está aqui a senhora, notifica lá, está entregue. A senhora entrega lá para o seu marido. São coisas pueris, tolas, mas que tem que estar na legislação, porque, infelizmente, ainda são coisas que acontecem. Vítima pessoalmente cientificada quando o agressor for preso ou liberado da prisão. É aquele botão vermelho. Opa! Está solta de novo. Será que temos que tomar cuidado? Tem casos específicos que a gente vê em exemplos, que as pessoas voltam e voltam a praticar aquela situação de violência contra a pessoa. A possibilidade das medidas protetivas, dentre elas, aquela que já havia sido colocada na legislação de 2002, mas de afastamento do agressor do lar. Novamente, a lei traz isso. Uma outra obrigação mais para o judiciário, na efetivação dessa política pública, encaminhamento da mulher e filhos para abrigos seguros, a possibilidade de decretação de separação de corpos e fixação de alimentos. E mais, esse é um aspecto interessantíssimo, é o que eu destaco daqui até pela questão pedagógica dele. Comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Muitos de vocês podem me olhar e falar assim, mas isso aí, ele vai lá, bate a carteirinha, fala que foi. Mas, gente, é o momento em que, às vezes, a ficha cai. Numa palestra, numa conversa, é onde o indivíduo pode ter uma mudança, a luzinha pode acender, o caminho pode ser diferenciado. Ainda é uma questão que está em implementação e deve ser cada vez mais. Isso nós vamos trabalhar ao longo de toda essa palestra, e depois, no final, vou falar para vocês isso também. O direito penal não é a panaceia da vida em sociedade. O que é panaceia? É o remédio para todos os males sociais. Não é. E nós vemos isso no nosso dia a dia, gente. Nós estamos na Comissão de Política Criminal da OAB, o doutor Borba, doutor Jardir trabalha na Fundação Casa. A gente vê o sistema. Como é que está o sistema penitenciário?
Que ressocialização é essa? Então nós temos que começar a pensar, né? Nós temos leis maravilhosas, mas para quem são essas leis de primeiro mundo? Para quem são essas leis de primeiro mundo? E nós, como operadores do direito, advogados, estudantes, futuros operadores do direito, somos responsáveis, sim, pelas transformações. Somos responsáveis, sim, por modificar padrões. Padrões que muitas vezes geram aflições, como nós vemos nitidamente na questão cultural da violência doméstica. Somos responsáveis, sim, por essas transformações. E esse comparecimento obrigatório é uma questão importantíssima, né, de tentar modificar, de tentar reeducar, trazer novos valores. Muitas vezes se fala que o sistema, o direito penal, o direito socioeducativo, vai possibilitar a ressocialização do preso. Que ressocialização que nós vamos ter se muitas vezes nem socializada essa pessoa foi? Com padrões mínimos de subsistência, de educação, e principalmente, e a mola prepulsora, isso não é campanha política não, que eu não estou me candidatando a nada. Ninguém está. Mas é educação. E a educação se dá por esses instrumentos. Outro ponto relevantíssimo da lei é a proibição de aplicação da pena pecuniária, multa ou entrega de cesta básica. Isso desmoralizava a tutela com relação à violência doméstica. E se ouviam expressões, se ouviam nos fóruns, no dia a dia. Compensa bater na minha mulher? Depois eu pago lá uma cesta básica e sento a mão nela de novo. Então, essa proibição, e depois nós vamos ver mais para frente, isso foi questionado. Inconstitucionalidade, na aplicação da Lei 9.099, como é que não vai aplicar? Não é uma infração de menor potencial ofensivo? Não devemos nos esquecer do caráter axiológico, valorativo do direito penal. Que tipo de direito penal nós queremos para a nossa sociedade? E isso é fácil, viu? Isso é fácil. Nós falamos aqui do Afeganistão no começo da palestra, e isso é nítido. Desde 1215, na Magna Carta, né, que é o surgimento histórico do princípio da legalidade, que vivemos sob o império da lei, particularmente no direito penal, desde o século XIX, com a construção do alemão Feuerbach, nós temos o nullum crimen, nulla poena, sine previa lege. Não há crime, não há lei. Não há crime, não há pena, sem lei anterior que o defina. Só que a legalidade ela pode ser usada para o bem e para o mal. Ela pode ser utilizada para qualquer viés. E quando surgiu, não pensem que foi para proteger ao povo, não. Foi para legitimar realmente o interesse daqueles que dominavam a sociedade. Depois de uma construção histórica, a legalidade ganhou essa amplitude de proteção realmente dos cidadãos em detrimento do Leviatã, do Estado. A outra e última consideração importante sobre a lei que eu destaquei aqui é com relação à possibilidade, o acréscimo ao artigo 313 do Código de Processo Penal, do inciso 3, a possibilidade de prisão preventiva com relação à violência doméstica, em especial por violação das medidas protetivas. Isso, inclusive, existem julgamentos no STJ do final do ano passado já corroborando esse posicionamento de legalidade dessa determinação legal. Então, esses avanços, eles são próprios da seara do direito. E a Lei Maria da Penha, ela traz um escopo muito interessante, e a nossa discussão hoje, eu trago agora para todos nós, que é justamente a vertente criminológica. Eu sei que muitos, infelizmente, nem todas as graduações, nem todos os cursos de direitos no seu quadro, trazem o estudo da criminologia. Posso estar enganado, mas a impressão que eu tenho é de que a maior parte
das grades, dificilmente você tem, às vezes tem com o professor de direito penal uma pincelada, né, mas não existe um estudo da matéria, da ciência autônoma da criminologia. E a criminologia ela é muito importante no estudo da Lei Maria da Penha e na compreensão da Lei Maria da Penha. Diferente do direito penal, como colocamos, traz aquele valor, nós trazemos do tipo a adequação para aquela realidade, né? Um agir comunicativo, nas palavras do saudoso professor Chaves Camargo, né? Trazendo a realidade para o direito penal, a criminologia, de forma diferente, ela tem um método diferente do direito penal. Ela tem um método empírico, o método da experimentação, da vida sensível. Ela vai lá para ver o que está acontecendo, para nos explicar aquele fenômeno. O direito penal nós temos toda aquela formatação de construção formal do que é o crime e as consequências dele, os critérios de prevenção, e tudo como um último instrumento da sociedade com relação àqueles bens que lhes são mais caros. E a criminologia ela vai ter um objeto alargado. A criminologia ela traz como objeto de estudo, o seu campo de estudo, dentro dessa valoração empírica na vida sensível, no dia a dia, indo até o fenômeno e vindo do fenômeno para explicar a realidade daquele fenômeno, ela tem alguns objetos. Quais são eles? Primeiro, o delito, o delinquente, a vítima e o controle social. De certa forma, estão arraigados, né? Mas o direito penal também não estuda o delito, o sujeito ativo, mas a perspectiva da criminologia é diferenciada. O delito não vai ser aquela construção da ação ou omissão típica, né, antijurídica e culpável. Tripartição, viu, gente? Não me venham com o conceito bipartido de crime, não. Conceito tripartido. E vejam, não é essa formatação. O escopo do delito no estudo da criminologia, ele é estudado como um fenômeno social. É isso, essa certeza social. Quais são esses aspectos que podem se depreender da observação do fenômeno social, e não na construção teórica e valorativa como nós temos no direito penal. O criminoso, o delinquente, o delito, né, o delinquente. E o delinquente, a construção histórica não vai dar para a gente falar muito, porque senão é uma aula inteira só sobre criminologia. Mas também é muito interessante, porque guarda raízes, principalmente, uma outra característica interessantíssima da criminologia é que ela está sempre amparada, tem um tripé em outras ciências, né? Antropologia, a psicologia, a sociologia jurídica, principalmente, vão dar formatação para a criminologia, e aí vários estudos dentro do que é o delinquente, e várias explicações para quem seria esse delinquente, desde a perspectiva clássica, quando nós tínhamos lá o livre-arbítrio, delinque porque tem o livre-arbítrio, né, de Deus, realmente. Depois, com os estudos sociológicos, o determinismo biológico, né, Lombroso, Carrara, a formatação de quem é esse delinquente ou não. O determinismo sociológico, ou seja, o delinquente age por causa do entorno, da sociedade que o influencia. Então, esses estudos permeiam a criminologia nessa seara do delinquente. A vítima, que é o nosso assunto e a nossa comissão fez questão de trazer ao estudo. A vítima. O conceito geral de vítima é aquele que sofre alguma consequência, seja por ele próprio, seja por outrem, ou seja ao acaso, uma força natural. Jurídico penal é mais restrito o conceito da vítima, né? Aquele que sofre as consequências de uma ação típica, de um fato criminoso. Mas nos últimos 2 séculos, e a construção teórica do direito penal é uma construção recente, não é uma construção antiga, o marco da construção teórica do direito penal é o opúsculo, uma pequena grande obra dos delitos e das penas, Beccaria, 1764. Então é uma ciência, uma dogmática recente. Só que a vítima ficou um pouquinho esquecida, né? Nós tivemos aí as fases, a doutrina classifica as fases da vítima, a idade de ouro da vítima. Lembram da lei de Talião? Vocês lembram da lei de Talião? A vítima podia fazer o quê? Reagir à altura.
Isso foi até o final da Alta Idade Média, ali, século XII, porque na Baixa Idade Média, feudalismo, os senhores feudais já trouxeram, não, aqui que agora quem vai coordenar o negócio, e é o surgimento histórico do processo inquisitivo. Quando nós temos o surgimento do processo inquisitivo, o Estado, aquele que o senhor feudal, o senhoralismo, ele traz para si o que? O direito de punir. E aí nós saímos da fase da chamada Idade de Ouro da vítima, porque ela podia tudo, para uma fase em que ela não pode quase nada, né? Uma segunda fase chamada de neutralidade, né? Da fase da vítima. E depois nós temos uma terceira fase, a última nesse panorama histórico, na vitimologia, que é a revalorização do papel da vítima no direito penal e principalmente no processo penal. O doutor Alexandre comentou isso na terça-feira, na sua aula. E a vitimologia ela tem um referencial histórico importantíssimo que também, vejam, um marco importantíssimo segundo a Grande Guerra Mundial. O próprio massacre dos judeus despertou, e o teórico que trouxe essa primeira conceituação foi o Benjamin Mendelssohn, numa conferência que ele proferiu em Bucareste, tal da Romênia, em 1947, no pós-guerra. E o tema da conferência proferida por ele foi justamente um horizonte novo na ciência biopsicossocial, a vitimologia. Então, desde 1947, nós temos essa construção teórica do papel da vítima no direito, tanto no direito penal como no direito processual. E, principalmente, o que a vítima faz que vai criar aquela atuação do criminoso? Ela é partícipe, não na expressão técnica do código da coautoria e participação, mas ela influencia o delito? Qual a medida na qual a vítima influencia a prática do delito com a sua atuação ou a sua ação? Daqui não vai dar tempo, mas dava para a doutora Luísa, que tem uma tese laureada aí na São Francisco, sobre o consentimento do ofendido, né, a autocolocação. E nem vai dar tempo da gente conversar sobre isso, não vai estender muito, né, mas dentro da imputação objetiva, que é a filosofia para o direito penal, vai trazer para a gente aí o papel da vítima, alguns professores nos falavam, a autocolocação da vítima em risco. Vai no baile funk com uma shortinho desse tamaninho, sem nada, e vai procurar o quê? Né? E isso é relevante ou não para o direito penal? Para o Estado atuar ou não em relação àquela agressão? Vejam, são questões polêmicas. Né? E a formatação da vítima também é analisada em vários, como a doutora Débora bem colocou, nas circunstâncias judiciais, no cálculo da pena, no artigo 59, né, nos atenuantes, e uma série de questões. Uma palestra específica sobre essa questão. E aí nós temos e um aspecto importantíssimo da vitimologia que fica esquecida é com relação à chamada cifra negra da criminalidade. Já ouviram falar dessa expressão? Cifra negra da criminalidade. Cifra negra da criminalidade. A cifra negra da criminalidade nada mais é do que aqueles casos em que a vitimologia e a vítima nos possibilita conhecer em que houve a lesão ao bem jurídico tutelado penalmente, mas que essa lesão, a ameaça a esse direito, não foram comunicadas ao sistema formal de repressão. E não entram no cômputo, nas estatísticas penais, do número de crimes, do número de delitos. E vejam, nessa seara da violência doméstica, em especial na seara da violência sexual, os números da revista Ilanude que nós temos dessa cifra negra giram em torno de 90% de casos que não são comunicados para apuração por meio do sistema formal de controle da criminalidade. Então, esses anúncios, todo quadrimestre, né, são colocados quantos crimes foram praticados. Então, tenham certeza. E nós mesmos, e nós vamos colocar aqui a questão das vítimas, quem são essas vítimas? E a vitimologia traz também essa definição, né? A vítima secundária, a vítima primária, né? Que é aquela que sofre a consequência do delito. E a vítima secundária é aquela que sofre as consequências, e aí, doutora Débora, acho que é o ponto importante da nossa palestra de destacar, e a gente tem que repensar isso,
nesse conceito da vitimologia, da vítima secundária, que é o trato entre a vítima e o Estado na judicialização das questões criminais e na burocratização do sistema. É o sofrimento que nós padecemos para sermos atendidos. Porque, como eu disse no começo, o sujeito ativo está lá, tem todo aquele sistema, e a vítima fica lá jogada. Que tipo de cuidado se tem com a vítima no sistema? Que tipo de cuidado se tem? Você é assaltado, roubado, você sofre uma violência tremenda, com uma arma, e muitas vezes. Chega na delegacia, toma um chá de cadeira, como a colega coloca aqui. Isso quando não é maltratado. E aqui eu não faço uma crítica genérica a nenhum órgão, a Secretaria de Segurança, mas é uma coisa que tem que se repensar no direito. E mesmo o atendimento do juiz, do promotor, do defensor público, a questão da vítima secundária é uma questão que nós temos que pensar em muito. Por quê? Que tipo de atendimento nós queremos? E aqui eu faço um contraponto, até em políticas públicas, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, ela tem um programa, e algumas outras secretarias estaduais têm um programa relacionado à humanização do sistema. Porque nós padecemos isso também. Quem precisa de atendimento no hospital público sabe como é que é. Está na Constituição que nós temos a garantia, mas depender do sistema de atendimento público não é fácil. E quem depende, como é que é esse atendimento? Será que ele é humanizado? Será que ele tem um trato? Nós nos preocupamos com isso? E a vitimologia traz para a gente essa preocupação na vitimização secundária justamente com isso. Que tipo de atendimento, que tipo de trato e cuidado que pode ser utilizado. No âmbito da Lei Maria da Penha, nós vimos essa criação desses juizados tem que sim serem dotados de uma estrutura multidisciplinar para atendimento, a questão psicológica, o dano sofrido, o abalo. Uma mão que seja para se ouvir, um abraço, um ouvido. A vítima precisa, você chega muitas vezes na delegacia, é um pronto-socorro. É um pronto-socorro, você precisa desse atendimento inicial. E só a vitimologia nos traz essas considerações para que elas, de forma teórica, possam ser levadas para serem implementadas como políticas públicas. E ainda a vitimização terciária, e essa também muito gravosa, que nós vemos, como disse há pouco, no nosso sistema, a vitimização terciária, que é aquela sofrida pelo próprio preso, aquele que praticou o delito, mas que sofre também torturas no sistema, por parte dos outros presos e muitas vezes pelos agentes responsáveis pela sua guarda e tutela. E não só esse aspecto da vitimização terciária, nós englobamos ainda a questão daqueles que são processados e que não cometeram um delito, com consequências gravíssimas, e nós temos um caso emblemático que podemos colocar como exemplo, que é o caso da Escola Base de São Paulo, se é que todos lembram, daquele casal que foi denunciado por ter abuso contra as crianças daquela creche, depois foi verificado que eles não fizeram aquilo. Que tipo de indenização, como a que foi dada a Maria da Penha, vai ser suscetível de superar aquilo que foi sofrido nessa esfera de vitimização? Então a vitimologia tem sim, gente, muitas contribuições no caráter dogmático, da reparação do dano à vítima e todas as outras questões que são tidas no Código Penal, a própria figura da Lei 9.099, com a vítima participando do processo de transação, conciliação, dentre outras. E o consentimento do ofendido, que hoje não vai dar tempo da doutora Heloísa nos brindar à luz da imputação objetiva e autocolocação da vítima em risco. Na legislação comparada, só para um contraponto, nós temos também a preocupação com a violência doméstica. Espanha, Itália, França. O Brasil, o Brasil ele teve grande influência, o parágrafo 9º, a lei de 2004, com a tipificação da violência doméstica, do Código das alterações da legislação espanhola, que tipificaram também a violência doméstica. Itália, França, de forma diferente, não tipificaram a violência doméstica, mas criaram qualificadoras, nos tipos de maus tratos, de homicídio. E aí é uma crítica ferrenha dos doutrinadores de direito penal,
do desvirtuamento daquele tipo e daquele bem. Peraí, mas é maus tratos? Qual que é a especificidade? É o maus tratos? É a violência doméstica? E a não inserção da discussão do gênero e da violência doméstica dentro da esfera penal. Essas legislações, em outros lugares também, na Grécia, também já tem essa especificidade do trato da violência doméstica na legislação comparada. A Lei Maria da Penha, gente, ela se apresenta em algumas dimensões. E o artigo 7º, né, da lei, é o parâmetro de interpretação. A Lei Maria da Penha, os 340, ela não tem... A violência doméstica veio na lei anterior de 2004. Não existem tipos penais na lei, né, na Lei Maria da Penha, mas ela trouxe aspectos importantíssimos, né, cunhados historicamente de proteção a essa tutela, a mulher, em detrimento dessa desigualdade historicamente comprovada, um parâmetro de interpretação, né, o artigo 7º, que define as formas de violência doméstica, né, como a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. São vetores que vão possibilitar ao operador do direito valorar o caso. Ela é interpretativa e se apresenta em algumas dimensões. Quais são elas? A primeira dimensão da Lei Maria da Penha. A primeira dimensão é a dimensão normativa, que diz respeito à judicialização das questões. O trato da esfera penal, a questão da prisão preventiva, a não aplicação das penas alternativas, esses aspectos são critérios eminentemente normativos e de judicialização das questões de violência doméstica. Uma segunda dimensão, protetiva, com todas aquelas possibilidades das medidas cautelares protetivas, o não ir para o lar, todas aquelas questões que nós pontuamos anteriormente. E uma das que eu acho a mais importante, que é a dimensão pedagógica, né, de trazer a compreensão da violência doméstica sob a luz da questão do gênero. Ou seja, essa construção histórica, esse recorte histórico dessa diferenciação e da necessidade de intervenção do Estado por meio dessas garantias e condições de ações afirmativas. O conceito de família foi a primeira legislação que nós trouxemos um conceito de família ampliado, né? E aí nós temos aplausos realmente para essa legislação, e quem escreve muito sobre isso, muito bem sobre isso, é a advogada, desembargadora aposentada, que milita nessa seara do direito civil, especialmente do direito civil constitucional, que é a Maria Berenice Dias, né, que escreve muito sobre isso. E houve realmente uma ampliação dessa conceituação do que seria a família. Então, tanto para os casamentos, para as uniões estáveis homoafetivas, né, e mesmo as chamadas famílias monoparentais. Desde aquela ruptura que eu trouxe para vocês com a emancipação, da evolução da engenharia genética, nós temos essas diferenciações. Então, todas essas orientações, essas formas foram albergadas nesse conceito cultural cunhado na Lei Maria da Penha. Essas medidas protetivas, o aspecto penal ele é específico, porque a lei ela traz o seu destinatário, né, a mulher. Mas alguns autores, como o Luiz Flávio Gomes, asseveram, e inclusive nós já temos julgados com relação a essas questões, que as medidas protetivas podem sim ser efetivadas pelo Poder Judiciário em face não só da mulher, né, mas para o seu parceiro, para transexuais, para o seu avô, para a sua avó. Então, alarga um pouco esse conceito numa analogia in bonam partem, né? Porque não é uma norma penal. Se fosse norma penal, aí nós sabemos que não poderia ser ampliada, mas já existe essa possibilidade. E não só nessa relação fechada, mesmo porque nós temos essa concepção cultural aberta de família existente hoje, né? Mas mesmo nas relações de namoro. Um exemplo claro que nós tivemos aí foi, tempos atrás, aí vocês lembram aí, do Dado Dolabella e da Luana Piovani. Eles eram casados? Viviam em união estável? Eram namorados. Foi aplicada a Lei Maria da Penha? Sim, a tutela foi aplicada àquela relação, né? E, finalmente, nós temos aí a questão da constitucionalidade da lei, né? Foi uma briga, gente. A Fundação Getúlio Vargas, alguns pesquisadores fizeram algumas pesquisas, analisaram mais de 1.800 acórdãos com relação, desde a edição da lei de 2006
para cá, com relação à discussão da constitucionalidade. Ano passado, nós tivemos o Supremo Tribunal bater o martelo com relação à constitucionalidade ou não da lei. Existem ainda no meio acadêmico, ainda alguns autores, alguns colegas, ainda batem na tecla da inconstitucionalidade da lei. E vejam como o direito é maravilhoso, né? Como realmente a ponderação é tudo, né? No âmbito do direito constitucional, principalmente. E o argumento é o mesmo, é o princípio da igualdade, né? Como é que eu posso tratar homens e mulheres de forma diferente? Existem razões para que sejam efetivadas essas discriminações. Então, existem alguns colegas ainda que defendem a inconstitucionalidade por violação do princípio, primeiro, da dignidade da pessoa humana e, segundo, pela violação do princípio da igualdade. E aí eu faço uma parte aqui, me recorro ao professor, vamos para o direito administrativo agora, o Dr. Carlos adora o direito administrativo, né? O direito administrativo adora o Celso Antônio Bandeira de Mello, o professor Celso Antônio, pessoal da PUC. O professor Celso Antônio nos trouxe, assim, na sua tese sobre o princípio da igualdade, o Dr. Jorge também adora o direito administrativo, nos trouxe uma consideração brilhante na sua obra sobre o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, que é o critério do discrimen. Né? Como é que nós sabemos se determinada norma, determinada discriminação, determinada ação positiva viola, e conversávamos com isso antes do início da palestra, né, doutora Débora, viola o princípio da igualdade. E o professor Celso Antônio nos diz o seguinte, que nós devemos verificar qual discrimen, qual que é o fator, o objeto do discrimen, da discriminação, e analisarmos esse discrimen à luz de outros princípios, pela técnica da ponderação de Eric Girk, no direito constitucional, quais sejam os princípios da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Dentro dessa construção histórica que nós procuramos de forma breve traçar sobre a violação dos direitos, e não colocando a mulher realmente numa situação inferiorizada, mas sim dessas diferenças culturais que realmente... como é que nós vamos implementar direitos humanos fundamentais se nós não conseguimos implementar a igualdade não formal, aquela que consta apenas da lei, mas que no dia a dia não se vivencia, como nós vemos nesses exemplos claros nos jornais do dia a dia, no nosso convívio com as pessoas. Então, o princípio da igualdade, no meu pensamento, e como decidiu o Supremo Tribunal Federal, a Lei Maria da Penha, a tutela da violência doméstica, essa tutela diferenciada, ela guarda a razão de ser, sim, com o princípio da igualdade. Né? Na lição clássica de Rui Barbosa, não é isso? No que consiste o princípio da igualdade? Se não tratar desigual os desiguais na proporção em que eles se desigualam, que são diferentes, não é isso? É deixar, senão a balança pende para um lado só. É a igualdade formal. E a igualdade material custa. A igualdade material custa caro. Custa sangue. Custa revolução, custa transformação. Todas essas conquistas históricas, esses movimentos, custaram e muito. E o Supremo Tribunal Federal, de forma, a meu ver, correta, ponderou essas questões. Nesses julgados, analisados pelos pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, mais de 1.800 julgados, apenas 15% discutiam a constitucionalidade, ou seja, a maior parte dos julgados tratavam de forma constitucional todas essas diferenciações da lei, a questão do tratamento da mulher, com a questão do princípio da igualdade, a vedação de aplicação da Lei 9.099, a transação, que isso também foi ponderado como inconstitucional, a discussão da competência para trabalhar os crimes de menor potencial ofensivo, a não necessidade de representação nas lesões culposas e leves, trazendo para o campo da ação penal pública incondicionada, ou seja, o munus para o Ministério Público definir se é fazer ou não, tirando da esfera da vítima, que muitas vezes sofre essa agressão porque está no bojo da agressão. Como é que ela vai ter discernimento ou não, como dissemos, se convive junto, se ama ou amou, para perpetrar algum tipo de procedimento na esfera criminal? E o Supremo Tribunal vem e define
praticamente com esses critérios da igualdade, da legitimação das ações afirmativas, e mais um outro argumento muito interessante, que eu achei também no julgamento, duas ações, uma ação direta de inconstitucionalidade e uma ação declaratória de constitucionalidade, que tinham o mesmo viés, né, para possibilitar essa eficácia erga omnes e consolidar de vez total a constitucionalidade dessa Lei Maria da Penha. Um argumento muito interessante que eu achei em alguns julgados apenas, que é a proteção à família, que subjaz dessa própria estrutura e definição da Lei Maria da Penha. Como aspectos finais da nossa palestra, eu trouxe alguns números para discutirmos e até para valorar algumas perguntas. Recentemente, agora, no final de 2012, o IPEA nos trouxe uma pesquisa, Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas, nos trouxe uma pesquisa muito interessante com relação ao femicídio, não feminicídio, femicídio. Dados bem interessantes, vou trazer alguns para a nossa discussão. Do ano passado, as pesquisadoras asseveram: a Lei Maria da Penha não teve impacto no femicídio, que é a forma mais gravosa da violência doméstica, o abuso emocional, toda aquela gradação chega no femicídio. Elas constatam isso pela seguinte pesquisa, dos dados dos óbitos das mulheres que foram relacionados ao femicídio. O femicídio oscilou de 5,41 a cada 100 mil habitantes em 2001 para 5,43 por 100 mil em 2011, 5 anos após a edição da lei. Aí eu pergunto, mudou a taxa? 5,41 em 100 mil em 2001, 5,41 para 100 mil, 5,43 em 6 mil. No gráfico do IPEA, eu trouxe até, mas se vocês quiserem também, tem no site do IPEA, essa pesquisa está disponibilizada lá. Tem um gráfico, é meio não varia muito. Um ano após a lei, a promulgação da lei, a vigência, deu uma baixadinha. Agora, algumas coisas interessantes, até pelo nosso fenômeno, da nossa territorialidade. O Brasil, muitos Brasis, né, dentro de um mesmo país. Nós temos muitas diferenças. E as pessoas, às vezes a gente está aqui em São Paulo, está na Praça da Sé, está aqui e esquece que o Brasil, gente, tem realidades muito diferentes. E muitas vezes a legislação, mas a lei tem que falar tanta coisa, às vezes precisa. O ministro Lewandowski, essa semana, apresentou uma proposta, até por conta da superlotação, nós temos mais de 550, quase 550 mil presos no Brasil, certo? Desses 550 mil, 30, quase 40% são presos provisórios. Será que todo esse pessoal tem que estar preso? Precisa responder. Aí o sistema fica superlotado, às vezes a pessoa vai ser julgada e nem é condenada. Então temos que repensar essas questões, né? E, obrigado. Alguns aspectos interessantes dentro dessa diversidade, o ministro Lewandowski ele vem e traz a proposta para o juiz ter que justificar o porquê que ele não vai ter outras alternativas que não a prisão cautelar. Será que precisava fazer isso? É o óbvio ululante, como dito? Ou será que isso gera um munus do juiz de ponderar e dos operadores do direito ponderarem se era realmente necessário aquele período em que a pessoa se priva de liberdade para a persecução penal? Outras medidas não podem ser levantadas? Então esse critério disforme de interpretação do nosso país deve ser levado em conta também com relação à interpretação da dinâmica dessa lei. E nesse sentido, foi levantado também 29% dos casos dos femicídios ocorrem dentro de casa. 25% em hospitais, ou seja, mais de 50% em casa hospital. Mas se o óbito foi no hospital, provavelmente a relação foi doméstica. Grande oscilação entre os índices das unidades da federação. A média foi 5,41. 11,24 por 100 mil no Espírito Santo, 2,71 por 100 mil no Piauí. Vejam que é bem discrepante também nesses dois extremos. Outro dado interessante, 61% dos óbitos foram de mulheres negras, sendo que no Nordeste esse número chega a 87%, quase 97%. É uma outra questão que a gente pode discutir numa outra palestra, com essa questão da questão racial, que é um outro tema também que dá para ponderar também dentro dessa questão da vitimologia. O relatório também sugere reforço das demais políticas não penais contidas na Lei Maria da Penha.
Dados interessantes. No período de 2001 a 2011, estima-se que ocorreram mais de 50 mil femicídios. 2001 a 2011, mais de 50 mil femicídios. O que equivale a aproximadamente 5 mil mortes por ano. De 2009 a 2011, estima-se que ocorreram, em média, 5.664 femicídios por causas violentas. A cada ano, 472 femicídios a cada mês, 15,52 a cada dia, ou 1 a cada hora e meia. Será que é uma realidade nossa ou não? A violência doméstica, a violência contra a mulher. Por fim, gente, concluindo, né, para não cansar, eu sei que a semana já está chegando no fim, a gente vai ficando cansado, né? Mas nós ainda temos uma cultura hierarquizada no nosso país. Nós queremos ter a preferência em tudo, né? Nós não estamos acostumados ainda, falamos tanto de princípio da igualdade, mas ainda não entendemos o que é o princípio da igualdade. A igualdade é eu primeiro. Né? A lei de Gerson, para o pessoal mais novo, não vai saber. A lei de Gerson. Né? É a lei de Gerson. Leis do primeiro mundo, para quem que nós vamos implementar essas leis? Né? O Beccaria, em 1764, nos Delitos das Penas, ele pugna por uma justiça rápida. E quase 250 anos depois, será que nós temos essa justiça célere? Como é que as vítimas são tratadas? Há necessidade de repensarmos essas questões com realmente essas medidas. Se há uma culpa razoável no âmbito processual, medidas cautelares devem sim ser implementadas. Vejam um caso, a dinâmica da lei do exemplo da Maria da Penha, quase 20 anos. Como é que fica o sentimento? E é o que nós vemos, as vítimas, as famílias, como é que se sentem? Que justiça é essa? É o que nós ouvimos muitas vezes. Então, de Beccaria para cá, o que mudou? Então, há necessidade, sim, de repensarmos essas medidas cautelares, né? Multas provisórias, né? Oferecida a denúncia, contraditório, o juiz já tem que implementar alguma coisa para dar um mínimo de respaldo. Modalidades protetivas de urgência, reparação provisória dos danos, alimento em favor das vítimas e dos necessitados. As vítimas e a família esperam a resposta durante anos e anos, infelizmente. E uma ponderação da Hannah Arendt, que nós trazemos à reflexão, é justamente no seguinte sentido, de que nós temos essa perspectiva de até onde o Estado deve atuar na esfera privada. E ela coloca, não vai causar o ressentimento dos diferentes? Qual que é o limite? É a esfera privada? E qual o limite para o Estado intervir nessa esfera particular? E diminuindo a nossa autonomia privada, se não pela tutela ou a infringência de direitos fundamentais previstos na lei. E voltamos para a legalidade. A Lei Maria da Penha, senhores, tem arraigada uma historicidade muito grande, essas conquistas que são trazidas nas leis. E dá sentido a novas reivindicações. De nós, operadores do direito, trabalharmos com essas reivindicações que pugnam por uma igualdade material, por uma sociedade mais justa, fora desses padrões e desses desvios que ficam arraigados, sim. É liberalismo? Não, não é liberalismo, mas a ponderação e o respeito, principalmente a dignidade da pessoa humana, que numa perspectiva funcionalista nada mais é do que a capacidade de autodeterminação do indivíduo. Seja da escolha, a possibilidade de escolha, e isso não pode ser tirado, essa historicidade. E não necessariamente essas questões precisam fazer pauta do direito penal. Como disse, a panaceia, o remédio mal para todos os males da sociedade. E nesse sentido, a mensagem que eu deixo, como conclusão da nossa palestra, é que sim, com toda essa historicidade, essa gradativa construção desses direitos, que cada vez mais a palavra da mulher tenha valor.